Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Boa noite, Gleice, seja bem-vinda. E como todas as terças-feiras, nós fazemos o nosso estudo do Evangelho. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas e estamos aqui todas as terças, às 20 horas, com esse objetivo de estudarmos juntos a mensagem do Cristo. Boa noite, Arnaldo, que bom, seja bem-vindo ao nosso estudo, que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 36, Faciocismo. Faciocismo é uma mensagem que está contida em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Facciosismo. Repetindo, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Emmanuel diz: toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante, os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. E ele continua comentando, e ao final ele diz: querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Boa noite, Pedro, queridos amigos. Refletindo na mensagem do livro Vinha de Luz, nós vamos agradecendo aos benfeitores amigos que aqui se encontram, que acorreram ao nosso chamado e que desde a primeira hora estão sempre a postos para dar toda a proteção e toda a segurança aos trabalhos desenvolvidos na nossa casa espírita. E com gratidão em nossos corações, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos iniciando mais esse estudo do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui juntos para mais uma noite de reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite, Geralda. Boa noite, Luciana. Seja bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho. Boa noite, Vicente. Boa noite, Tacimara, Laudináurea, Daniele, Flá Campos. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos,
Sintam-se envolvidos por essa atmosfera de esperança, de fraternidade, de amor. Todas as terças-feiras, nós temos estudado o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo e nós estamos fazendo um estudo de uma forma bem tranquila. Nós iniciamos no início de 2019 o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos em fevereiro. Estamos chegando ao final de 2020 e nós estamos ainda no início do Evangelho, porque não devemos estudar o Evangelho com pressa, mas devemos procurar entender as palavras, assimilar o que os benfeitores querem nos trazer, porque muitos de nós lemos o Evangelho, mas não conseguimos tirar a essência do estudo. E nós estamos no capítulo 4. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos lentamente analisando o capítulo 4, refletindo naquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, e quando ele fala para aquele doutor da lei, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vimos até o item 18 e começamos a ver o item 19. Capítulo 4, o item 19. Iniciamos o item 19. E logo no início do item 19, para que a gente possa acompanhar e compreender melhor, Kardec vem dizendo, é porque com relação a um questionamento, se houver mais de uma existência, os vínculos de família se perderiam. E ele vem pontuando dizendo que não, ao contrário. Porque se somos todos filhos de Deus, somos todos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos em humanidade. E no início, no capítulo 4, no item 19 do Evangelho, ele vem dizendo sobre a união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são índice da simpatia anterior que as aproximou. Nós já vimos isso. E ele diz, daí vem que falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Porque tem os gostos, os costumes, os pendores tão diferentes. E ele diz, nós não vamos nos deter muito, porque nós já comentamos, só para relembrar. Dizendo-se isso, que aquela pessoa não é da família, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Quantos dizem assim, não, eu nasci na família errada, essa família não é a família que eu deveria ter nascido? E ele vai pontuando com relação a isso, e na realidade, nós já havíamos chegado até o item 21. Eu me equivoquei, nós já tínhamos chegado até o item 21, capítulo 4, item 21, quando ele vem dizendo, vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista, aqueles que não aceitam a reencarnação. Então, quais seriam as consequências? Ela necessariamente anula a preexistência da alma. Sendo estas criadas, ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O que Kardec vem dizendo? Ora,
se eu não acredito na reencarnação, e se aquela alma ela foi criada no momento da concepção, aí sim, não haveria nenhum laço anterior que pudesse vincular aquelas pessoas. Seriam pessoas completamente estranhas. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Ora, eu não aceito, eu não admito a reencarnação. Então, esse vínculo de família realmente vai estar o quê? Somente reduzido ao corpo, à filiação corporal. Não vai haver nenhum vínculo espiritual, nenhum vínculo anterior. Nós comentamos até aí a semana passada. A partir de agora, nós vamos continuar o item 21 do capítulo 4 de O Evangelho. E Kardec vem dizendo: não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Kardec diz, ora, se você não aceita a reencarnação, você não pode se gloriar, ter aquela orgulho, aquela vaidade de dizer meus antepassados. Não, porque você foi criado nesse momento da concepção, então você não tem antepassados ao qual você possa se glorificar. Agora, quando nós temos a crença, e nós espíritas sabemos que existe a reencarnação, mas Kardec vem apenas pontuando, porque muitos não admitiam, como hoje, muitos também ainda não admitem. Então é o momento da pessoa refletir no que Kardec nos traz. Ele diz, agora, quando eu acredito na reencarnação, aí sim, pode ser que eu já tenha conhecido aqueles meus antepassados, os meus avós, podemos já ter vivido juntos, podemos já ter tido vínculos de amor, de afetividade. Então isso vai o quê? Apertar os laços de simpatia, ao invés de se desfazerem. E no item 22, ele vem dizendo, isso quanto ao passado. Quanto ao passado, pode ser que nós já tenhamos tido esse encontro. E nós vemos muito nas obras espíritas, nas obras de André Luiz, quando vem relatando tantos casos, nós sabemos que nós, em geral, nós já convivemos naquele mesmo meio familiar ou naquele mesmo meio daquela sociedade, onde nós reencontramos pessoas que já fizeram parte dos nossos vínculos. E ele diz, isso quanto ao passado. Agora, e quanto ao futuro? Segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, Kardec vai pontuar novamente o quê? Naqueles que não admitem a reencarnação com relação ao futuro, o que aconteceria? A sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. Porque tem aquele que não acredita em nada. Tem aquele que acredita, é espiritualista, mas ele não acredita na reencarnação. Mas ele acredita que há a possibilidade da pessoa morrer, mas ainda existe algo além da matéria, que é o espiritualista. O espiritualista, ele acredita, algo existe. Esse algo vai retornar para um mundo espiritual. Só que ele vai ficar lá agora de eterno. Então, qual seria a possibilidade? Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, de acordo com esses que não admitem a reencarnação, mas que já admitem algo além da matéria. Ele diz, então, a sorte daquelas almas já estaria determinada, porque
apenas uma existência, ele não teria, se ele aproveitou bastante, ótimo, foi para o céu. Mas se não, ele estaria o quê? Fadado ao inferno. É o que eles pensam. Mas ele diz mais, a fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Nós sabemos que Deus é justiça, Deus é perfeição. Se houvesse somente uma existência, e se nós não aproveitássemos aquela existência como aquele aluno que não soube aproveitar o seu ano escolar, como triste seria a sorte da alma ao retornar, ao retornar não, porque seria apenas uma existência, mas ao ser conduzida a esse mundo espiritual, porque ali ele não teria mais possibilidade nenhuma. Ele não teria possibilidade de progredir, de refazer o que ele se equivocou. É isso que Kardec vem dizendo. Se ele viveu bem, ótimo. Vai para a mansão dos bem-aventurados, dos felizes, vai para o céu. Mas se viveu mal, seria o quê? Fadado ao inferno eterno. Nós espíritas, para que fique bem claro, nós não acreditamos nem no céu, nem no inferno, da forma como outras doutrinas, outras religiões acreditam. Lá no quarto livro, que vem através de Allan Kardec, o céu e o inferno, quando ele fala o céu e o inferno, não é que ele esteja relatando, dizendo como que é o céu e o inferno, não. Ao contrário, ele está deixando bem claro que não existe nem o céu, nem o inferno, da forma como era compreendido e muitos até hoje acreditam. Mas, continuando, ficam assim, se for o caso, apenas de uma única existência, imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigas, jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Por quê? Se nós formos caminhar nesse pensamento, apenas uma existência, eu me conduzi da melhor forma possível. Eu tenho a possibilidade de ir para o céu. Mas o meu filho, o meu marido, a quem eu tanto amo, mas ele não soube caminhar da mesma forma. Provavelmente ele está fadado ao quê? Ao inferno. É isso que Kardec diz. Então nós não teríamos condições de nos juntarmos novamente. Pais, mães, filhos ficariam separados, haveria aquela ruptura dos laços de família. Eu tinha uma amiga muito querida, religiosa, e ela tinha uma crença, e ela tinha uma conduta muito exemplar. Tinha a esperança de que fosse para o céu, mas, por outro lado, ela tinha o pai que ela amava muito, e ela, pela conduta do pai, apesar do pai ser uma pessoa boa, mas por professar uma religião diferente da dela, ela acreditava que ele talvez fosse para o inferno. E ela o amava muito, e ele desencarnou. E acredito que a dor foi muito intensa. Eu já havia mudado de estado, já não tinha mais uma convivência próxima, mas um mês depois ela teve uma doença que a colocou numa cadeira de roda. E eu fico pensando, será que não foi em função da dor de pensar que aquele pai havia ido para o inferno, que eles nunca mais se reencontrariam?
porque ela tinha condições de ir para um lugar melhor? Kardec continua dizendo: com a reencarnação e progresso, há que dar lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. O que Kardec quer dizer com isso? Com a possibilidade, nós espíritas temos essa certeza que existe a reencarnação, que nós podemos voltar, ao mesmo tempo que nós podemos voltar, nós também estamos nesse processo de progresso, de evolução, porque o espírito está aqui em constante progresso, ele está aqui para evoluir. Ao mesmo tempo, também está com a possibilidade de reencontrar as pessoas que ele ama. Tanto quando ele reencarna, que ele pode se reencontrar, e também no espaço, no mundo espiritual. E Kardec diz, e juntos o quê? Caminham, gravitam para Deus, caminham nesse processo de evolução. E tem mais, se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. No livro que conta a história de Alcione, ela, que já estava em esferas mais elevadas, ela reencarna para procurar ajudar o seu ente querido amado, que ainda encontrava-se na retaguarda. Kardec diz, se alguns fraquejam no caminho e se retardam nesse adiantamento, mas não está perdida a esperança. Ele tem a possibilidade, ele perdeu o ano, ele ficou reprovado, mas ele pode continuar os outros anos de ensino e ele pode recuperar o tempo perdido. E dependendo da condição, de uma forma simbólica, ele pode, às vezes, recuperar aquelas matérias fazendo cursos extras, fazendo cursos de férias, e ele consegue dar continuidade, encontrar novamente aquela turma que já havia se adiantado, que já se encontrava adiante dele. Nesse livro, Alcione, agora me fugiu o nome, Renúncia, exatamente, Renúncia. Eu tenho um espírito aqui, que é o meu benfeitor, que ele inspira e ele fala assim no meu ouvido, bem alto, e eu consigo ouvir. Renúncia, é isso mesmo. Alcione, no livro Renúncia, ela vem para poder auxiliar o seu ente querido. E esses que estão na retaguarda, mas ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão. A natureza está em festa, a natureza está em festa exuberante. Fogos nos céus agora estão sendo lançados para purificar a atmosfera. Mas ele diz, um dia esses sairão do lodação em que se enterraram, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós temos relatos no livro Libertação, Gregório, que era um espírito que, ao desencarnar, tomou o caminho do equívoco e vivia nas sombras, vivia nas trevas durante séculos. E ele consegue sair do lodaçal quando ele consegue visualizar a mãe. Aquela mãezinha, durante séculos, ali, apostos, orando e procurando resgatar o filho, até que o filho um dia consegue mudar a faixa de sintonia, perceber a mãe e chora, e se entrega àquele espírito amoroso que era o espírito da mãe. Então, esses espíritos, quando são ajudados e são amparados, eles
se reerguem. Pode demorar séculos, mas ninguém fica para a eternidade sendo punido, sofrendo no inferno. Isso não existe. E com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Isso é muito importante. E nós vamos caminhando, vamos iniciar aqui somente um pedacinho do item 23, porque já estamos quase chegando ao nosso final do nosso tempo, para que nós possamos nos preparar para a nossa reunião de irradiação e vibração, que começa às 20h30. Mas no item 23, Kardec nos diz, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Então Kardec ele vai nos trazer 4 alternativas que seriam possíveis ao homem para o futuro de além-túmulo. E essas 4 alternativas que ele vem nos trazendo, nós vamos comentá-las na semana que vem. Assim vocês vão ficar naquela expectativa. Qual seria a possibilidade de 4 alternativas para o futuro do homem de além-túmulo? Ao estar lá do outro lado, ao chegar ao mundo espiritual, o que pode acontecer? E a semana que vem nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com o item 23, nós vamos continuar falando qual seria a possibilidade dessas 4 alternativas. Hoje é dia 17, no dia 24 de novembro, nós continuamos, para que a gente possa falar um pouco sobre a nossa reunião de irradiação que vem agora a seguir. Aproveitando para poder cumprimentar todos os queridos amigos que se encontram aqui conosco. Boa noite, Francislene, a Sueli, a Vera, que bom, Vera, você aqui conosco, a Rosemary, a Laudináurea também compartilhando com os entes queridos, a Eudócia, que bom, Eudócia, podendo nos acompanhar, a Luzca, desejando também uma boa noite, e a Sueli, que mora aqui perto, relativamente, são uns 30 quilômetros daqui, dizendo assim, trovões, aqui também vai cair uma chuva, raios e trovões, abençoada chuva. É verdade, Sueli, ficamos durante meses numa secura muito grande, e os raios e os trovões, eles servem para purificar, queimar os miasmas pestilenciais que ficam espalhados na atmosfera. Então é muito bom quando vem essa chuva assim, com esses raios, para limpar essa atmosfera que precisa renovar. E com isso também ajuda a renovação dos nossos pensamentos e sentimentos. Boa noite, Ilete, muito bom você também aqui conosco. Mas, queridos amigos, aqueles que porventura estejam nos assistindo pela primeira vez, todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, nós temos uma reunião de tratamento, que vai de 8h30 às 9h30 da noite. Essa reunião ela é à distância, não é ao vivo. Cada um nos seus lares, ou às vezes os nomes chegam à nossa casa, a pessoa está hospitalizada, e à distância, os benfeitores da nossa casa, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e outra falange de luz que vão se juntando
aos nossos trabalhadores espirituais e os trabalhadores nossos encarnados, se cria essa grande rede de trabalho em benefício de outros que estão precisando. Então, toda terça-feira, o que é que nós orientamos? Uma alimentação leve, às terças-feiras, de preferência até às 18h30. Assistam o estudo do Evangelho e de 8h30 às 9h30 da noite, mantenham-se em sintonia. Podem deitar, coloquem uma garrafa de em torno de uns 2 litros de água, que essa água vai ser magnetizada e a pessoa vai consumir essa água durante a semana, de manhã em jejum, às refeições e à noite antes de dormir. Mas consumir sempre assim, em prece, em oração, com gratidão, pedindo a Deus que dê o que seja o melhor para as necessidades que a pessoa está precisando. E o que é que nós orientamos? Repetir esse tratamento pelo menos 8 semanas. Pelo menos 8 semanas, até que a pessoa se sinta que está bem, Então, pelo menos 8 semanas a pessoa repete o tratamento. Quem desejar participar desse tratamento, encaminhe nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. E nós vamos colocar o nome na reunião de tratamento. Qualquer dúvida, também podem perguntar através do WhatsApp 1999 341 6316. Só faltam 2 minutos para começarmos. Quem desejar no tratamento, no horário do tratamento, pode deitar, pode dormir. E lembrando que amanhã, quarta-feira, 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso café com o Evangelho. Essa semana está imperdível. Não perca. Um beijo no coração de cada um. Vamos criar essa grande rede de sintonia. Quem está em tratamento, mantenha-se em sintonia. E os trabalhadores da nossa casa também vamos agora criar essa grande rede de amor, de fraternidade, de doação. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.